Livro de 2 Reis, capítulo de número 20, versículo 1. Nos diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, o meu servo. Irmãos, este texto em que nós estamos lendo, ele relata uma passagem da vida do rei Ezequias. A nação de Israel, a nação de Judá, desde os tempos de Davi, desde os tempos de Salomão, sempre foi uma nação que esteve envolvida em guerras, esteve envolvida em pelejas, esteve dividida entre dois corações, entre servir a Deus e afastar-se de servir a Deus. Sempre foi assim, desde Davi, desde Salomão, desde que foi instituído um reino, sempre foi desta forma. Sempre uma nação envolvida em pelejas, sempre um povo dividido, com seu coração dividido entre buscar a Deus e afastar-se de buscar a Deus. A Bíblia vai nos dizer, a história de Israel vai nos contar, que depois da morte de Salomão, quando o filho de Salomão assume o reino de Israel acaba se dividindo em duas partes. Ele acaba se dividindo entre o reino do sul, que era o reino de Judá, e o reino do norte, que era o reino de Israel. A Bíblia também vai nos contar que o rei de Israel, onde a capital do reino de Israel era Samaria, o rei de Israel, ele edificou um templo em Samaria, que era onde o povo de Israel, o povo de Samaria, deveria adorar a Deus. E ele cria um templo, ele edifica um templo em Samaria, com medo do povo de Israel ir até o reino de Judá, adorar a Deus e acabar se voltando contra ele. Então ele edifica um templo lá em Samaria, para que o povo de Israel adorasse a Deus no templo de Samaria e não precisasse ir até o reino de Judá. Só que quando ele faz isso, ele também acaba abrindo as portas para a idolatria. E entra no reino de Israel todo tipo de idolatria que os irmãos possam imaginar. Todo tipo de culto idólatra que pudesse haver, ele estabelece ou permite que o povo estabeleça, com medo de perder o povo, com medo de perder o seu reinado. E isso não acontece só no reino de Israel, mas acontece também no reino de Judá. Porque depois da morte de Salomão, que era um homem muito sábio, Salomão, o filho de Davi, herdou do próprio Davi o trono de Judá, o trono do reino de Judá. Só que com o passar do tempo e conforme ele foi envelhecendo, ele também foi se abrindo e permitindo que fosse sendo instalado, fosse sendo criado cultos idólatras no meio do povo de Judá. E isso, irmãos, passa a ser uma pedra de tropeço para aquela nação, para aquele povo, o povo escolhido de Deus, o povo que Deus escolheu desde Abraão, o povo que Deus escolheu e tirou lá da terra do Egito, da terra da servidão,
o povo que Deus sustentou num deserto durante 40 anos, o povo que entrou numa terra prometida, onde havia gigantes, onde havia povos muito mais organizados, reinos muito mais poderosos do que eles, mas com a mão poderosa de Deus, Deus foi tirando aqueles povos de diante da nação de Israel. Deus estabelece Israel como uma nação, Deus estabelece Judá como uma nação, Deus estabeleceu em Jerusalém um lugar, um templo, onde Deus disse que Ele habitaria ali naquele templo. Seria o povo chamado pelo nome de Deus, o povo de Deus. Só que agora o povo de Deus estava envolvido em idolatria, envolvido com cultos idólatras. E depois que Davi passa o reino para Salomão, Davi morre. Depois que Salomão morreu, passa para o seu filho, o reino se divide. E daí por diante, cada rei que vinha, um rei era idólatra. Outro rei tentava buscar a Deus, mas não acabava totalmente com a idolatria. Outro rei vinha e se tornava idólatra também, e levava todo o povo consigo para a idolatria. Porque havia os sacerdotes, irmãos, que eram os responsáveis por prestar culto a Deus, mas o povo seguia o rei como líder, e não o sacerdote. O povo seguia o rei, e conforme o rei fosse idólatra, o povo também seria idólatra. Mas se o rei se voltasse para Deus, se voltasse para buscar a Deus, o povo também se voltaria para buscar a Deus. E a nação de Israel começa a viver um tempo de dificuldade, um tempo em que eles iam para a guerra contra os filisteus e perdiam a guerra, um tempo em que a Síria vinha e dominava e vinha sobre eles com um grande exército e tomava conta dos territórios de Israel, das cidades de Judá, e fazia com que eles ficassem pagando impostos. Um tempo em que o reino do Egito se levantava e conseguia vir sobre o reino de Judá e o reino de Israel e ter domínio sobre eles. Então era um tempo de muitas dificuldades, um tempo de dificuldades, podemos dizer, financeira, dificuldade política e dificuldade também religiosa, por causa da idolatria que estava implantada no coração daquele povo. Só que, se nós olharmos na Bíblia, olharmos a história de Israel, nós vamos ver que quando Josué está prestes a morrer, está prestes a terminar a sua vida, Josué ele dá instruções ao povo, e Josué diz que Josué usa uma palavra, uma frase que acaba ficando muito famosa na Bíblia. Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Ou seja, Josué deixou a instrução que cada um deles deveria buscar e seguir a Deus. Independente de se o rei fosse ser um homem idólatra ou não, cada um deveria buscar a Deus, cada um deveria seguir a Deus. Este era o dever de cada um. Mas a coisa vai piorando, e cada rei que passa vai piorando e piorando, e chegamos até o tempo de Ezequias. Se nós olharmos para a história, olharmos o pai de Ezequias, o pai de Ezequias era um rei chamado Acás. E a Bíblia nos diz que Acás foi um homem idólatra. A Bíblia nos diz que Acás foi um homem que colocou uma idolatria muito grande dentro de Israel. Acás foi um homem que abriu muitos templos para deuses pagãos, para deuses que não eram deuses, para deuses dos povos que eram vizinhos de Israel. E a Bíblia vai nos dizer que a idolatria de Acás chegou a um ponto tão grande que ele foi capaz de oferecer um de seus filhos em sacrifício diante de um culto idólatra, dentro de um culto idólatra em que ele estava participando. E Ezequias vem exatamente dessa linhagem de reis idólatras. Ezequias, ele vem sendo filho de um homem idólatra, sendo filho de um homem que a Bíblia nos diz que provocou a ira de Deus. A Bíblia vai nos dizer que Ezequias vem desta linhagem, Ezequias vem da casa de Acás. Só que a Bíblia vai nos dizer que Ezequias,
ele toma um caminho totalmente diferente do caminho idólatra que os reis de Israel, que os reis de Judá vinham trilhando no decorrer dos anos. Se os irmãos quiserem abrir comigo, no capítulo 18 de 2 Reis, a Bíblia vai nos dizer assim: no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo os postes ídolos. E fez em pedaços as serpentes de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel queimavam incenso e lhe chamavam Neuseu. Confiou no Senhor, o Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Ou seja, irmãos, Ezequias, apesar de vir de uma linhagem idólatra, apesar de ser filho de Acás, um homem idólatra, apesar de ser filho de Acás, um homem que teve a capacidade de sacrificar um dos seus filhos aos ídolos, Ezequias era um homem que a Bíblia nos diz que temia ao Senhor, que se apegou ao Senhor, de uma forma tal que a Bíblia diz que depois dele não houve nenhum outro rei semelhante a ele. E a Bíblia vai nos dizer que antes dele não houve também ninguém que fosse tão zeloso com as coisas de Deus quanto Ezequias foi zeloso. Porque Ezequias, quando ele toma o trono, quando ele se assenta no trono que o seu pai tinha deixado para si, a primeira coisa que Ezequias faz é começar a acabar com a idolatria. Ele terminou com os cultos idólatras. Ele derrubou os templos idólatras, os templos de deuses idólatras que havia na nação de Judá. A Bíblia nos diz que Ezequias, ele foi aquele que derrubou os postes ídolos. E conforme nós lemos aqui no capítulo 18, a Bíblia nos diz que desde o tempo de Moisés, quando Moisés levantou aquela serpente de bronze lá no deserto, para que as pessoas que tivessem sido picadas por serpente olhassem para aquela serpente e não morressem ou ficassem curadas, desde aquele tempo o povo de Israel queimava incenso para aquela serpente de bronze. Aquilo que havia sido uma ferramenta de Deus para um milagre no meio do povo, havia se tornado um símbolo de idolatria para o povo de Judá. Porque o povo de Judá queimava incenso para aquela serpente de bronze, como se aquela serpente tivesse algum poder, como se aquela imagem tivesse algum poder. Então vem Ezequias e ele vem acabando com toda essa idolatria. Ele vem terminando com toda essa idolatria. Os altares que havia no reino de Judá, ele acaba com aqueles altares. Os postes ídolos que haviam no reino de Judá, ele vem e acaba com aqueles postes ídolos. Ou seja, Ezequias deixa bem claro para o povo, como eu disse para os irmãos antes, que um povo ele sempre seguia o seu rei. Ezequias, ele deixa bem claro para o povo, que a partir daquele dia, eles serviriam somente a Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus de Judá, o Deus que levantou eles, tirou eles da escravidão e fez deles uma nação. E Ezequias deixa claro isso. E a vida de Ezequias, ele passa também pelos desafios que eu falei para os irmãos antes. A nação de Israel vivia o desafio das guerras, vivia o desafio das pelejas, das batalhas. E é durante o reinado de Ezequias que a Bíblia nos diz que Israel, o reino de Israel,
é tomado pelo reino da Síria e é levado cativo. Eles são levados lá para a nação da Síria e eles são mantidos cativos lá e eles não voltam mais como nação. É durante o reino de Ezequias que o reino de Israel deixa de existir e passa a existir somente o reino de Judá. O povo judeu, o povo de Israel hoje é chamado de povo judeu por isso, porque passou a existir somente o reino de Judá. E a Bíblia nos diz que o rei da Síria, ele vem e também tenta tomar o reino de Judá. A Bíblia nos diz que Senaqueribe, o rei da Síria, ele vem e a ideia dele também era tomar Jerusalém, também era tomar o reino de Judá. Só que ele envia os seus servos à porta de Jerusalém para blasfemarem de Deus, para provocarem Ezequias, para tentar acovardar o povo de Jerusalém. E esses servos de Senaqueribe chegam à porta de Jerusalém e começam a clamar e perguntar: Ezequias, por acaso, de onde vem a confiança que tu tem? Por acaso tu está confiando no Egito, no poder do Egito, sendo que o nosso exército é maior do que o teu exército, nosso exército é maior do que o exército egípcio? Eles começam a clamar e dizer: Ezequias, em quem é que tu estás confiando? Tu está enganando o povo, dizendo para o povo que Senaqueribe não invadirá Jerusalém. Só que nós já invadimos todas as nações que tinha na volta. E chega um ponto dos servos de Senaqueribe dizer e clamar na porta de Jerusalém a Ezequias, dizendo: por acaso tu estás confiando no teu Deus? Por acaso as nações que nós invadimos também não tinham seus deuses? E todavia os seus deuses não puderam nos livrar. E é neste momento, irmãos, que eles clamam e que eles estão ali zombando de Deus, duvidando do poder de Deus, que o milagre de Deus acontece uma das primeiras vezes na vida de Ezequias. De repente, se Ezequias fosse mais um rei idólatra, se de repente Ezequias tivesse se entregado à idolatria, como todos os outros reis antes dele se entregaram à idolatria, de repente Deus não tivesse agido e de repente Senaqueribe tivesse conseguido invadir Jerusalém. Mas Ezequias, como eu falei para os irmãos, foi o rei que acabou com a idolatria, que quebrou aquele pacto idólatra que havia no meio do povo de Judá. Ezequias foi o rei que acabou com os templos idólatras, que acabou com todo o tipo de adoração idólatra e se voltou para Deus e fez o povo se voltar para Deus. E quando os servos de Senaqueribe foram lá zombar de Deus, a Bíblia nos diz que Deus envia Isaías para falar para o rei Ezequias e dizer: te aquieta, te acalma, porque a coisa é comigo. E foi exatamente isso que aconteceu. De um dia para o outro, o rei Senaqueribe acorda de manhã e olha para o seu exército, um exército de 180 mil homens que estavam todos mortos. Não tinha ninguém vivo, sobrou só ele vivo para fugir para a sua terra, para fugir para o seu país e acabar sendo assassinado pelos próprios filhos. Então aí é a primeira vitória que podemos ver na vida de Ezequias, e é uma grande vitória, é uma enorme de uma vitória, porque acaba sendo vencido um dos maiores exércitos da história, o exército da Síria com 180 mil homens. Quando eles marchavam, a Bíblia nos diz que a terra chegava a tremer quando eles marchavam, de tantas pessoas que haviam, e um exército inteiro é exterminado em uma noite. Por quê? Porque eles falaram contra Deus, zombaram de Deus, zombaram do Deus verdadeiro, do Deus único, do Deus que era o Deus de Israel, o Deus de Judá, o Deus que havia escolhido aquela nação. O Deus que muitas vezes permitia que a nação de Judá sofresse, ou que a nação de Israel sofresse na mão de outros povos, mas simplesmente porque eles estavam sendo idólatras. Mas a partir do momento que eles se voltavam para Deus, Deus ouvia o clamor que eles faziam.
E no texto que nós lemos não é diferente. Passou-se o tempo, já fazia 14 anos que Ezequias estava como rei de Judá. E a Bíblia nos diz, no capítulo em que nós lemos, que naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Ou seja, nenhum médico da época poderia salvar Ezequias. Não havia cura, não havia remédio, não havia ninguém que o pudesse socorrer. Ele veio adoecer de uma doença mortal. E veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. E a mensagem que o profeta traz para Ezequias. De repente Ezequias estivesse esperando uma mensagem de ânimo, uma mensagem que fosse revigorar as suas forças. De repente Ezequias estivesse esperando que o profeta fosse chegar, colocar a mão sobre ele, clamar a Deus e ele fosse levantar da cama. Só que a mensagem que o profeta Isaías traz para Ezequias não é nada animadora. O profeta Isaías, ele chega até Ezequias e a mensagem de Deus para o rei é: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Para um rei, um homem que tinha se apegado a Deus, um homem que havia rompido com os cultos idólatras, um homem que havia presenciado a vitória de Deus sobre um exército de 180 mil homens. Aquele homem, Ezequias, apegado a Deus, que procurava fazer a vontade de Deus, ele recebe esta mensagem, quando ele esperava uma cura e mais um milagre na vida dele. A resposta de Deus para ele é: põe a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. Quando a gente vai olhar o significado desta palavra, põe em ordem, ordenar, é arrumar aquilo que está desarrumado, colocar em ordem aquilo que está fora de ordem. Mas segundo o dicionário, ele nos diz que também esta expressão, põe em ordem, na linhagem real também significava prepara um sucessor. E se nós olharmos para esse texto, ele faz todo sentido, de Deus falar para Ezequias: prepara um sucessor, prepara alguém para te suceder, porque tu vai morrer, tu não vai viver, da cama que tu subiu, tu vai morrer. Está chegando o final dos teus dias, o final do teu reinado. E a Bíblia nos diz que esta foi a mensagem de Isaías para Ezequias. E a Bíblia nos diz: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, te peço, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Ou seja, Ezequias, ele vira o rosto para a parede, e ele começa a clamar a Deus. E esta é uma oração diferente. Ele não está aqui pedindo: Deus, me cura pela tua misericórdia. Não, ele simplesmente diz: Deus, lembra-te de que eu andei na tua presença, lembra-te de que eu fui reto, eu tive um coração reto, eu tive um coração íntegro para contigo. Lembra-te, Senhor, aleluias, de que eu fui fiel, de que eu tive fidelidade e inteireza de coração. Ou seja, Ezequias, ele está clamando diante de Deus e dizendo: Deus, eu não fui idólatra, eu não cometi os pecados do meu pai, eu não cometi os pecados dos meus antepassados, eu não cometi o pecado que esse povo vinha cometendo. Ele diz: Deus, eu fui íntegro para contigo, eu fui íntegro, eu fui correto, eu não deixei nenhum ídolo para trás, não, eu acabei com toda a idolatria, eu converti o coração desse povo para ti. E a Bíblia nos diz que antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, vem a palavra de Deus a Isaías e diz: Isaías, volta lá e fala para Ezequias que ele vai ser curado, que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida para ele. Aleluias. Diz para ele, Ezequias, que eu vou livrar ele das mãos
do reino da Síria. Diz para ele, o Isaías, que ele vai ter mais 15 anos e que ele vai ter mais uma vitória sobre mais esse desafio da vida dele. Agora, irmãos, Deus está dando 15 anos para um homem que a mensagem inicial era: coloca a tua casa em ordem. E se Deus estava dizendo para Ezequias: coloca a tua casa em ordem, é porque haviam coisas em desordem na sua casa. Deus não iria dar uma mensagem simplesmente por ter palavras bonitas, não. A mensagem de Deus é: põe a tua casa em ordem. E a partir desse momento que ele recebe uma segunda mensagem de Deus dizendo: eu vou te curar, eu vou te dar mais 15 anos. Deus estava dando para ele mais 15 anos, para ele pôr em ordem na vida dele aquilo que ainda estava em desordem, para ele preparar um sucessor, alguém que fosse lhe suceder, alguém que fosse se assentar no trono depois dele. Deus estava dando mais 15 anos para ele preparar um filho para colocar no trono depois dele. Por quê, irmãos? Porque Ezequias havia acabado com a idolatria. O que Deus precisava agora era que alguém viesse depois de Ezequias, andando nas mesmas pisadas de Ezequias, seguindo o mesmo caminho de Ezequias. Só que o que nós podemos ver, irmãos, na vida de Ezequias, é que Ezequias, ele era um homem, era um rei, ele era alguém que priorizava o reino de Deus. Isso fica bem claro para nós. Quando Ezequias ele acaba com a idolatria, quando Ezequias acaba com o culto idólatra, ele nos mostra que ele priorizava, aleluia, as questões religiosas, ele priorizava o reino em frente ou antes de todas as coisas. Ele tinha uma prioridade: fazer o povo voltar para Deus e fazer o povo de Judá prosperar como reino. Só que havia um problema. Apesar de Ezequias ser um homem apegado a Deus, apesar de Ezequias ser um homem fiel, apesar de Ezequias ser um homem que tinha uma inteireza de coração para com Deus, apesar de Ezequias ser um homem comprometido com Deus, ele não era um bom pai. Eu não sei como ele era como marido, porque a Bíblia não nos diz, mas a Bíblia vai nos deixar bem claro que ele não era um bom pai. A Bíblia vai nos dizer que depois que Ezequias é curado, depois que Ezequias levanta da cama, depois que Deus dá vitória para ele sobre aquela comunidade, Ezequias ele recebe a visita de alguns emissários da Babilônia. E aqueles emissários, eles vêm com cartas, eles vêm com presente, eles vêm com uma falsa ideia de alegria por Ezequias ainda estar vivo, por Ezequias ter alcançado a cura. E eles vêm, e quando Ezequias vê aqueles emissários da Babilônia, Ezequias se sente lisonjeado com aquela atitude do rei da Babilônia, e ele abre a sua casa e mostra para os emissários da Babilônia tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo que ele tinha na sua casa, as organizações da sua casa. Ele mostra o reino para os emissários da Babilônia, ele mostra a sua família, ele mostra o seu tesouro. E de repente Isaías, o profeta, vem até ele e pergunta a Ezequias: quem são esses homens? E Ezequias diz: olha, eles são emissários da Babilônia, que vieram me felicitar, porque eu levantei da cama, porque eu fui curado, porque eu estou bem. Vieram comemorar comigo, vieram me presentear, vieram se alegrar comigo. E Isaías diz para ele: e o que tu mostrou para eles? O que tu mostrou da tua casa para esses emissários? E a resposta de Ezequias é: eu mostrei tudo que eu tenho, tudo que me pertence, tudo aquilo que eu ganhei, tudo aquilo que eu granjeei, tudo eu mostrei para eles, eu não escondi nada deles. E agora a mensagem de Deus para Ezequias é: Ezequias, vai vir um dia que este povo, esta nação, o rei da Babilônia, vai entrar aqui e vai levar tudo que é teu, vai levar tudo que os teus antepassados te deixaram, vai levar os teus filhos para serem eunucos, para serem empregados
de um rei idólatra, de um rei da Babilônia. E a Bíblia nos diz que a resposta de Ezequias, diante desta mensagem de Deus, não é como a resposta que ele teve quando estava enfermo, porque Ezequias não se humilhou diante de Deus, Ezequias não pediu a misericórdia de Deus. A resposta de Ezequias para esta mensagem de Deus foi: boa é esta palavra, porque no meu tempo haverá paz e tranquilidade. Ou seja, Ezequias estava dizendo que se no tempo dele houvesse paz e tranquilidade, e a guerra vindo sobre os filhos dele, era problema dos filhos dele e não dele. Ou seja, Ezequias era um bom rei, Ezequias era um servo de Deus, Ezequias era alguém apegado a Deus, Ezequias era alguém que buscava fazer a vontade de Deus, mas ele não era um bom pai. Ele colocou a prioridade do reino sobre todas as coisas e não estava preparando o seu sucessor, não estava colocando em ordem aquilo que estava em desordem na sua casa, porque a maior necessidade, como eu já disse para os irmãos, o que Deus precisava era que Ezequias preparasse o seu filho para seguir nas suas pisadas, preparasse o seu filho para lhe suceder, para continuar guiando o povo nos caminhos de Deus, para continuar guiando o povo, aleluias, naquilo que era a lei de Deus. E nos dias de hoje não é diferente, irmãos. Vemos esta história se repetir tantas e tantas e tantas vezes. Pessoas que às vezes são bem-sucedidas financeiramente, mas tu olha a casa dessa pessoa, tu olha a família dessa pessoa, é uma família destruída. Tu olha os filhos dessa pessoa, são filhos que não querem seguir as pisadas do pai. Quantas pessoas a gente conhece que às vezes são donos de uma empresa e depois que eles morrem, a primeira coisa que os filhos fazem é vender a empresa e não querem nem olhar para aquilo. E na vida espiritual também não é diferente, irmãos. Quantas e quantas vezes, quantos exemplos a gente tem de pessoas que eram servos de Deus, ou que são servos de Deus, que buscam a Deus, que colocam as prioridades do reino de Deus em primeiro lugar, que buscam o reino de Deus em primeiro lugar e acima de qualquer coisa, mas tem uma família totalmente destruída. Eles são servos de Deus, buscam a Deus, fazem a vontade de Deus, mas muitas das vezes os filhos estão jogados na droga, os filhos estão perdidos na idolatria, perdidos na desobediência às leis de Deus, tudo porque não foram ensinados, tudo porque o pai, a mãe eram pessoas de Deus, mas não tiraram tempo para sentar com os filhos, para ensinar a palavra, para ensinar a lei de Deus, para ensinar a ter caráter, para ensinar a ter hombridade. Porque o problema da nação de Judá, da nação de Israel era essa. Cada rei que vinha, a coisa ia piorando. Eu falei para os irmãos no início aqui na introdução, desde Salomão, desde Davi, a coisa foi piorando. Teve algumas exceções de alguns homens que procuraram deixar a idolatria e servir a Deus, mas os filhos deles vinham, e se você ler o livro de Reis, você vai perceber que há uma frase recorrente nesse livro. Aqui, cada rei que assume, a Bíblia nos diz assim, e veio ele e fez pior do que todos os outros que foram antes dele. O único que faz diferente é Ezequias. E o que ele precisava era deixar um sucessor. Por isso a mensagem de Deus: põe a tua casa em ordem, ou seja, ordena alguém que venha depois de ti, que siga os teus passos. Mas ele não fez isso. Ele não fez isso. Ele continuou servindo a Deus, ele continuou apegado a Deus, ele continuou com seu coração reto, com seu coração íntegro, mas a casa dele estava em desordem. E eu volto a repetir, são os exemplos que a gente tem, irmãos. Muitas vezes homens que a gente vê aí que são pastores, que tem uma igreja cheia, que tem uma igreja próspera,
que tem um ministério próspero, mas os filhos estão jogados na droga. Os filhos estão perdidos, os filhos são totalmente desobedientes, desobedientes a Deus, desobedientes à lei de Deus, desobedientes aos pais. Por quê? Porque a casa dessas pessoas é uma casa que está em desordem. E o que me chama a atenção é que a mensagem de Deus para Ezequias é: põe a tua casa em ordem, porque tu vai morrer. E esta é uma verdade que nos acompanha desde o dia em que nascemos. Desde o dia em que nascemos nós sabemos, ou mesmo que a gente não tenha essa consciência, existe uma verdade sobre nós. A partir do dia que nascemos, um dia nós vamos morrer. E a mensagem de Deus para Ezequias é: Ezequias, tu vai morrer. E Ezequias, ele não morreu daquela doença, ele viveu mais 15 anos, mas ele veio a morrer, porque este é o fim de todo ser humano. E a mensagem de Deus era: põe a tua casa em ordem. Ezequias, tu priorizou o reino. Ezequias, tu priorizou a religião. Ezequias, tu fez o que era correto, o que tu tinha que fazer, só que a tua casa está em desordem, tu precisa colocar a tua casa em ordem. Aleluia. Irmãos, a mensagem que esta palavra traz para mim, o que eu entendo olhando para esta palavra, é que vai chegar um dia que vai ser o nosso fim. Vai chegar um dia que nós vamos fechar os nossos olhos. Vai chegar um dia que vai ser o final da nossa vida. Aleluias. E o que vai contar a história, o que vai deixar escrito, se nós fomos bem-sucedidos, são os nossos filhos, é a nossa família, é aqueles que vão ficar para trás, é aqueles que dependeram de um ensinamento nosso para seguir a Deus ou não, são aqueles que viveram junto conosco, que aprenderam de nós como é ser um verdadeiro cristão. Porque ensinar aqui na igreja é muito fácil. Tu vir aqui dizer para alguém e pregar e dizer o que as pessoas têm que fazer, isso é muito fácil. Qualquer um vem aqui, abre a Bíblia e diz para você o que você tem que fazer. Agora, viver a palavra, isso é no dia a dia. Quem vai ver se eu vivo a palavra ou não são os irmãos. Quem vai ver se eu vivo a palavra ou não é a minha esposa, é a minha filha, são os meus colegas de trabalho, são aqueles que estão à minha volta. Eles é que vão ver se eu vivo realmente a palavra ou não. E esta era a questão de Ezequias, um homem que havia vencido a idolatria de sobre o povo de Israel, mas não havia vencido a idolatria que estava na casa dele. Porque a Bíblia vai nos dizer que quando Ezequias faleceu, quando Ezequias morreu, quem assumiu o reino no seu lugar foi o seu filho chamado Manassés, um menino de 12 anos de idade, um menino que nasceu depois do tempo de vida que Deus deu para ele. Deus deu mais 15 anos, e dentro desses 15 anos nasce Manassés. E a Bíblia vai nos dizer que Manassés foi o rei mais idólatra que houve na nação de Judá. A Bíblia vai nos dizer que Manassés, ele assume o reino, e ao contrário do pai dele, ele vai lá e coloca os postes ídolos no lugar de novo, ele vai lá e coloca os altares de adoração aos outros deuses, a ídolos, ele vai lá e constrói templos para adoração a ídolos. A Bíblia vai nos dizer que Manassés, a exemplo do seu avô Acás, ele vai lá e sacrifica um dos seus filhos aos ídolos. A Bíblia vai nos dizer que Manassés, ele vai visitar outras nações, e quando ele volta, ele dá a ordem para que os sacerdotes coloquem altares de adoração aos ídolos dentro do templo que era consagrado a Deus. E a Bíblia vai nos dizer que igual a Manassés, não houve outro antes dele, e não houve nenhum outro depois dele que se igualasse a ele em tamanha idolatria, em tamanha desobediência, em um homem que foi capaz de provocar a ira de Deus, a ponto de Deus desistir do povo de Judá, a ponto de Deus entregar o povo de Judá
para ser servo de outros povos. Um homem que era filho de Ezequias, um homem que viu o seu pai apegado a Deus, mas ele se apegou às idolatrias. Precisamos, irmãos, ter bem claro aquilo que é prioridade das nossas vidas, porque muitas das vezes nós estamos enchendo as igrejas e perdendo a nossa família. Muitas das vezes nós estamos nos tornando prósperos financeiramente e perdendo a nossa família. Ezequias, ele se tornou famoso. Ele era o rei de Judá quando Deus vence Senaqueribe e acaba com um exército de 180 mil homens. Ezequias era o homem que tinha uma sentença de morte e por clamar a Deus, Deus dá mais 15 anos para ele. Ezequias era um servo de Deus verdadeiro, íntegro. A Bíblia nos diz que ele era íntegro de coração, mas a família dele estava perdida, estava longe de Deus. A família dele não quis seguir os passos dele, porque provavelmente entre as prioridades dele não estava a sua família, e por isso era a mensagem de Deus: põe a tua casa em ordem, coloca ordem naquilo que está em desordem, prepara aquele que vai ficar no teu lugar. Se fosse hoje em dia, Deus estaria dizendo para nós: prepara os teus filhos, os teus netos, prepara aqueles que vão vir depois de ti, porque eles são a tua linhagem, eles vão contar a tua história. Precisamos ter bem claro, irmãos, aleluias, de que a nossa vida um dia vai chegar ao fim, e que nós temos que ter a nossa casa em ordem todos os dias da nossa vida. Nós não podemos deixar para o último momento para colocar a nossa casa em ordem, não. A nossa casa precisa estar em ordem hoje. Aquilo que está desarrumado precisa ser colocado no lugar hoje. Os nossos filhos precisam conhecer a Deus através de nós hoje, para que o dia que nós nos formos, eles possam seguir os caminhos, os passos da lei de Deus, conforme nós estamos fazendo. Eu convido os irmãos a se colocar de pé nesta noite. Esta é uma palavra, irmãos, para nós ficarmos pensando naquilo que a Bíblia nos falou nessa noite. O fato de precisarmos colocar em ordem aquilo que está em desordem. O fato de precisarmos priorizar aqueles que vão vir depois de nós, os nossos filhos, aqueles que são a nossa linhagem. Porque não adianta nós sermos um servo de Deus exemplar e acabarmos perdendo aquilo que é tão valioso para nós, aquilo que é tão custoso, aquilo que vale tanto, aquilo que é tão importante para nós. Nós vamos estar orando, irmãos, que a irmã Nazarete me entregou um pedido de oração pelo irmão Adão, que está enfermo. Nós vamos estar orando pelo irmão também, e vamos estar clamando a Deus nessa noite, que se há alguma coisa em desordem na nossa vida, Deus possa nos mostrar, Deus possa nos revelar, nós possamos colocar em ordem aquilo que está em desordem. Se nós estamos dando prioridade para aquilo que não tem importância, Deus possa nos mostrar nessa noite, para que nós venhamos priorizar aquilo que Deus quer que nós priorizemos em nossa vida. Aquele que tiver algum pedido de oração, nos pode... Eu peço oração pelo meu pai, que está com quadril fincado. Vamos estar orando também, então, irmãos, o pai da irmã Simone, tá? E aquele que tiver algum pedido de oração, pode, colocar na presença de Deus nessa noite. Vamos orar pela irmã Inês também, para Betinho. Amém. Senhor, nós te damos graça, Pai, pela tua palavra, pela tua misericórdia. Nós te damos graça, Senhor, pela tua graça sobre as nossas vidas, pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite meditando na tua palavra. Senhor, nós clamamos a ti, Senhor, pela vida do irmão Adão, que está enfermo. Te pedimos que tu venhas de encontro à necessidade do teu servo. Senhor, que o Senhor venha com cura, que o Senhor venha com restauração,
que o Senhor venha com libertação, que o Senhor possa ajudar os seus servos, Senhor. Aleluias, que ele possa ter a sua saúde restabelecida. Senhor, nós clamamos também pela irmã Inês, que foi pedido oração pela tua serva nessa noite, Senhor, que está enferma. Senhor, venha restabelecer a saúde da tua serva. Venha restaurar a saúde da tua serva, Senhor. Venha ajudar ela, Senhor, que ela possa ter a sua saúde restabelecida. Senhor, também clamamos a Ti pelo pai da irmã Simone, que está enfermo, Senhor, que está com um problema no seu quadril. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha ajudá-lo, que o Senhor venha restaurar, Senhor, aleluias, aquilo que tem sido uma enfermidade no corpo dele, aquilo que tem sido um impedimento para ele, Senhor, aquilo que tem sido um motivo de dor, tem sido uma causa de dor. Senhor, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha restaurar, que ele possa ter a sua saúde restabelecida. Pai, nós clamamos a Ti nesta noite, Senhor, e te pedimos que o Senhor venha nos mostrar, que o Senhor venha nos revelar aquilo que precisa ser prioridade nas nossas vidas. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha nos revelar, Senhor, aquilo que precisa ser colocado em ordem nas nossas vidas. Senhor, Tu nos conheces, Tu és aquele que sonda o nosso coração, que sonda a nossa mente, que nos conhece nos nossos pensamentos, nas nossas intenções e no íntimo do nosso coração. Senhor, eu te peço, Senhor, que tudo aquilo que está em desordem na nossa vida, tudo aquilo que precisa ser colocado em ordem, o Senhor possa nos mostrar, o Senhor possa nos revelar. Nós te pedimos a Tua ajuda, Senhor, que possamos ensinar para os nossos filhos, que possamos ensinar para a nossa família, aleluias, a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor. Senhor, que o dia em que viemos deixar esta terra para estar contigo, Senhor, que a nossa linhagem, que aqueles que vierem depois de nós, possam seguir as pisadas de Cristo, possam seguir a lei de Cristo, os mandamentos de Cristo, possam viver uma vida apegados a Cristo. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos nas nossas dificuldades, ajuda-nos nos nossos problemas, ajuda-nos naquilo que precisamos resolver e que não temos nem a ideia de como vamos resolver. Senhor, ajuda-nos, Senhor, nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades. Senhor, que tudo aquilo que é uma fraqueza na nossa vida possa ser vencido, Senhor. Ajuda-nos, Pai, que a cada dia possamos testemunhar do Teu nome, que a cada dia possamos testemunhar da Tua lei, do Teu amor, da Tua bondade, através do nosso comportamento, através da nossa maneira de ser, através da nossa maneira de agir. Nós te pedimos a Tua graça, nós te pedimos as Tuas misericórdias, Deus, e eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, no nome do Senhor Jesus.